Boa tarde, galera. Deus abençoe vocês. Assim como prometido, vim aqui falar um pouquinho mais sobre a Trindade. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus eterno, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus, ele é imortal. Ele também é onipotente, onisciente e, acima de tudo, ele é sempre presente. E também é conhecido através de sua revelação, da sua autorrevelação. Para sempre, ele é digno de culto, adoração e serviço por toda a parte de toda a sua criação. Bom, e agora nós veremos alguns nomes de Deus. Bom, em algumas traduções, na verdade, nas nossas traduções que nós utilizamos hoje em dia, nós sabemos que ou Deus é chamado de Deus ou Senhor, né? Normalmente é assim, mas no original hebraico, quando foi escrito, né, o Antigo Testamento, era diferente. Então nós iremos ver agora um dos nomes de Deus, alguns dos nomes de Deus. E o primeiro nome que nós iremos abordar aqui é Elohim, que o significado é Deus, Deus Todo-Poderoso. O segundo nome é Elion, significado de Altíssimo. Ele enfoca o status divino. O terceiro nome é chamado como Adonai, ou Senhor, que significa Deus Todo-Poderoso e Legislador. O quarto nome é El Shaddai, né? Que também é traduzido por Deus Poderoso ou Deus Onipotente. E tem Yahvé, ou Yahvé, que significa, na verdade, Jeová, ou Senhor, né? E ele mostra, esse nome é traduzido como a fidelidade do povo de Deus. Agora, passado um pouquinho, né, os nomes de Deus, suas características, nós iremos conhecer um pouco mais sobre Deus através de suas ações. Bom, em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus. Bom, só nessa parte a gente consegue ver que Deus ele é criador. Então a gente já consegue entender um pouquinho mais que Deus ele cria, ele é o criador. E em Hebreus 1:3 diz assim: ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra de seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, a gente consegue pegar também a referência como Jesus, né? De Jesus aqui. Mas nós entendemos que há a presença constante de Deus sustentando todo o universo, toda a criação de Deus. Então Deus também ele é sustentador, ele mantém, né? Além de ser criador. Por tudo que existe, tudo é Deus que mantém através do poder da sua palavra. Deus, além de ser criador e sustentador, ele também tem outras atividades, assim como a Bíblia revela. Ele é redentor e salvador, estabelece plano, faz predições, ele perdoa pecado, também faz promessas. Então Deus tem todas essas atividades e muito mais. E isso é só um pouquinho para a gente poder conhecer um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre Ele, né? A Bíblia também nos apresenta alguns atributos de Deus. Bom, primeiro atributo, ele é autoexistente. Bom, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Bom, ele nunca teve um começo e ele nunca terá um fim. É meio confuso, né, a gente entender que Deus ele nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Bom, ele simplesmente é, ele é eterno. Ele não ouve, ele não veio de onde, ele realmente ele é. O segundo atributo de Deus é que ele possui vontade independente. Em Efésios 1:5 a gente vê: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de tua vontade. Bom, a vontade de Deus. Nós sabemos que ele pode, ele possui vontade independente. Deus ele pode, ele não criou o mundo, ele não criou o universo, então ele realmente tem vontade independente. E o terceiro atributo de Deus, ele possui poder próprio. Bom, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmos 115, verso 3. Bom, a gente sabe que tudo Deus pode, né? Deus pode tudo. E ele realmente pode. Então, trazendo algum pouco aqui, só um pouco de conforto, Deus ele pode, independente dessa situação. Mas ele pode todas as coisas, né? Então a gente pode ter essa confiança também, que ele pode todas as coisas, através do poder da sua palavra, né? Que assim como o Criador sustenta todas as coisas. E o quarto atributo de Deus é a sua onisciência, né? Nós podemos ver aqui em Jó 37, verso 16. Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus, ele é perfeito em conhecimento. Então ele sabe do presente, do passado e do futuro. E é um dos versos, são apenas alguns versos que eu estou relatando, na verdade só um de cada atributo de Deus, porque existem vários que demonstram a onisciência, o poder de Deus, né, o poder da sua palavra, mas aqui eu estou mostrando um só verso, para que vocês possam entender um pouco sobre a Trindade, sobre Deus mesmo. O quinto atributo de Deus é a sua onipresença, é estar presente o tempo todo em qualquer lugar. Salmos 139, verso 8 diz assim: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Então Deus está presente nos mais altos céus, na mais profundidade do abismo, então nós não temos como fugir da face de Deus. Deus ele está sempre presente. E também é outra coisa que conforta o nosso coração, que às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas Deus está sempre conosco e sempre também à nossa volta, além de estar ao nosso lado. O sexto atributo de Deus é a sua eternidade, que a gente consegue ver em Romanos 16, verso 26, que diz assim:
e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então a gente consegue ver que Deus ele é eterno. Como eu falei, eu estou usando só um verso para poder citar um pouco de cada atributo de Deus. E assim a gente consegue ver que Deus realmente ele é eterno. Ele não houve um início e também não há um fim, ele simplesmente ele é. E também, Isaías 26, o verso 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus, uma rocha eterna. Então a gente pode ter certeza que realmente Deus é eterno. O sétimo atributo de Deus é que ele é onipotente. Bom, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, verso 26. Então nós sabemos que para Deus tudo é possível e a gente não pode e não devemos duvidar de Deus. Nós devemos realmente confiar em seu poder. E Deus também, ele é imortal, e ele não muda de modo algum, assim diz Malaquias 3, o verso 6. Bom, falando agora um pouco dos atributos de Deus, nós iremos falar um pouquinho mais sobre o conceito da Trindade. Nós sabemos que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só em três pessoas. Mas Deus, ele é um só ou ele é três? Bom, o conceito da Trindade é mais ou menos como se fosse assim, tá? É só uma representação bem simples, para tentar explicar um pouco a Trindade, mesmo porque para nós é além, não tem como explicar isso, mas na base bíblica nós cremos que há um só Deus, porém um Deus plural, né? E uma das formas bem simples de poder explicar é um ovo, né? Tem a casca, a clara e a gema. São três em um. É bem simples, mas é meio que um conceito. O conceito da Trindade, ele é muito discutido hoje em dia. E muitas pessoas entram em debate através disso, falando que não é, apesar da palavra Trindade não existir na Bíblia, mas o conceito da Trindade existe. Por exemplo, Gênesis 1, verso 26. Se você tiver uma Bíblia, por favor, abra agora. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a gente percebe que Deus, ele não fez o homem sozinho, mas ele fez com alguém, né? E a gente sabe que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós já entendemos que foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que também estava na criação e principalmente criou o homem, que fez a imagem, a semelhança do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o único Deus. Em Gênesis 3, 22, diz assim, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Bom, nós passamos a ser igual a Deus, semelhante a Deus, através de conhecer o bem e conhecer o mal, né? Através lá do início, onde nós sabemos que Adão e Eva pecaram e assim passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E aqui a gente consegue perceber que Deus ele está falando consigo mesmo numa pluralidade de pessoas. Isso que é incrível, ele fala consigo mesmo numa pluralidade. Então ele é um Deus plural. E muitas pessoas, ao verem esses versos, dizem a Trindade de Deus como Deus é 3 em 1, né? E muitas pessoas querem explicar isso de uma forma diferente. Por exemplo, um plural majestático, que no caso seria Vossa Alteza ou Vossa Excelência, mas como se Deus fosse uma pessoa e dando essa unidade de vossa como se Deus fosse um rei, como se Deus fosse, né, um Deus, e com respeito ao rei chama ele de Vossa Excelência, Vossa Majestade. Porém, existem claramente que não existe nenhuma forma dessa expressão na Bíblia. Então a gente entende que não é significado de plural majestático, mas sim que realmente Deus, ele é 3 em 1. Ele realmente é referido como a Trindade. Ainda assim, trabalhando a pluralidade de Deus, nós vemos em Deuteronômio 6, o verso 4, que diz assim, ouve Israel, ó Senhor, nosso Deus é um único Senhor. Aí eu te pergunto, nossa, mas se Deus é único, como que ele pode ser 3? Bom, na língua portuguesa, a palavra único, o significado dela é realmente único. Porém, no hebraico, existem duas palavras para traduzir a palavra único, né? E as duas palavras são Echad ou Yashid. O primeiro significado, Echad, que significa um entre outros, e Yashid, que significa um, ou único. E o texto original que nós vemos significa Echad e não Yashid, porque é um entre outros. Outro exemplo, Gênesis 2, o verso 24 diz assim, por isso deixou o homem pai e mãe e se uniu à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então aqui ele dá a entender de uma só carne, porém em duas pessoas. Aqui ele usa a palavra Echad. Então nós entendemos que há sim uma pluralidade de Deus e que ele realmente é único. Então, mesmo em sua pluralidade, ele é único. Aqui nós podemos entender de forma resumida o que é a Trindade. É claro que eu passaria mais de uma hora podendo explicar para vocês, passando verso por verso, para poder explicar um pouco mais sobre a Trindade. Mas entendendo um pouco sobre mais Deus, o Pai. Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio-se em irar-se, e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também constituem revelações do Pai. Deus, o Filho Eterno, ele encarnou-se em Jesus Cristo,
Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação pela humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido de Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar o santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para livramento final de seu povo e restauração de todas as coisas. E por fim, Deus Espírito Santo desempenhou uma parte ativa como o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence o ser humano. E os que se mostram sensíveis são renovados e transformados por ele, a imagem de Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos. Ele concede dons espirituais à igreja, a habilita a dar testemunho de Cristo e a harmonia com as Escrituras, guiando a toda a verdade. Bom, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o conceito da Trindade, alguns nomes sobre Deus, atributos, as ações de Deus e quem realmente ele é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É claro que é muito mais abrangente do que eu pude dizer e explicar aqui num curto vídeo. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe, ele vê tudo, ele ouve tudo. Então, bom, eu não sei as suas dificuldades, mas eu espero que ao conhecer um pouco mais de Deus, que eu pude te apresentar assim, apresentar aqui um pouco mais de conhecimento, eu espero que você tenha um pouco mais de certeza. Um pouco não, eu espero que você tenha certeza que Deus, ele realmente ele é o que ele é e o que ele diz ser. Porque a palavra dele o revela, é a autorrevelação de Deus. Então que você creia nele. Assim, eu peço que você automaticamente compartilhe essa mensagem, não para meu crescimento, mas para o crescimento da palavra de Deus, para que outras pessoas também possam conhecer. E assim, que o nome de Deus seja honrado, glorificado para todo sempre, pois ele é digno de culto, de adoração e também serviço por toda parte de sua criação.